Bem, por fim, nesse terceiro vídeo, vamos focar nas técnicas de remoção do odor e gosto na água. É um problema aí que muito relatado por consumidores e pouco discutido da forma como ele pode ser resolvido. Há muitos anos, há muito tempo que se fala em remoção de odor e gosto por carvão, principalmente por carvão ativado. E a gente vem ouvindo isso e, nossa, parece ser até um padrão assim. Carvão ativado para remoção de odor e gosto na água. Na verdade, não é bem assim, né? E aí, entrando um pouco mais nos estudos aí científicos e da própria experiência que a gente tem nessa área, se percebe que é bem mais complexo do que parece. Até porque essas substâncias, a geosmina e o MIB, eles em teores muito baixos, mas muito baixos, eles já são percebidos pelos consumidores. Então, quanto mais baixa o teor e mais fácil a percepção, mais difícil é o tratamento. Mas a maioria dos trabalhos e as técnicas mais consagradas, elas basicamente dá para citar aí algumas, e as que foram realmente testadas aí em laboratório e avaliadas com mais critério, elas partem de uma etapa de oxidação seguida por uma etapa de filtração. Então a etapa, pura e simplesmente falar em filtração para tirar odor e gosto, não pode até ajudar, mas não dá para colocar como uma receita de bolo, né? Até porque vai depender muito dos teores do MIB, da geosmina, e daí até a importância de se, como foi falado no vídeo anterior, a importância de se quantificar e de se avaliar melhor o quanto está aparecendo de odor e gosto, né? Mas a técnica ela seria mais ou menos o seguinte: uma primeira etapa seria uma oxidação. Essa oxidação ela pode ser feita de várias formas. A mais consagrada para a função de odor e gosto seria injetar na água ozônio. É aí que entra o ozônio, muito usado em tratamento de água, e que em alguns aparelhos até domésticos assim se faz isso já na ponta do consumo. Então a água circula por toda a caixa d'água, a tubulação, e quando chega na torneira de consumo é colocado um aparelho de ozônio. Nesse caso aqui não seria bem isso, seria fazer uma dosagem de ozônio através de um aparelho que não é um aparelho doméstico, é um aparelho já mais industrial, e seria feita a dosagem, e depois da dosagem iria para uma etapa de filtração. Nós vamos falar depois. Com relação ainda ao ozônio, por que o ozônio? Ora, esses compostos, a geosmina e o MIB, são compostos orgânicos. Se sabe que o ozônio é muito eficiente para eliminar, né, enfim, compostos orgânicos. Isso é uma coisa bem consolidada, bem tradicional, tá? O que poderia ser usado no lugar do ozônio com menos eficiência? Aí nós temos outros oxidantes. O ozônio é um oxidante, né? Ele transforma o oxigênio, que é o O2, em O3, que é um gás, e ele tem um potencial de oxidação, é o mais alto potencial, um dos mais altos, né? Comparáveis aí ao dióxido de cloro, né? Então, no lugar dele poderia ser usado, por exemplo,
um peróxido, né, água oxigenada, o próprio cloro, né, o cloro ele é um oxidante, uma insuflação de ar também, né, porque aí seria o efeito aquele conhecido como efeito aquário, né, como se você injeta ar na água para fazer uma aeração da água. E várias técnicas aí que seriam menos eficientes, mas que poderiam ajudar. Então a técnica mais as técnicas mais consagradas seriam o ozônio e o dióxido de cloro. Dióxido de cloro dificilmente se usa em sistemas que não sejam industriais, então nós teríamos o ozônio, que tem aparelhos de ozônio que são fabricados para casas, condomínios, hotéis. É uma técnica. A desvantagem seria o preço, né? O custo do equipamento não é um equipamento um pouquinho mais caro, né? Mas é o mais eficiente. Bom, tendo feito a oxidação, se partiria para uma segunda etapa de filtração. Essa filtração seria feita com carvão, né? Já é uma técnica consagrada, mas em alguns estudos que foram relatados ali, está na descrição do vídeo, né, teses de doutorado, artigos técnicos, que não necessariamente o carvão ativado é o mais eficiente. Eventualmente, o carvão ativado ele é um carvão vegetal. E nós temos também o carvão mineral, que é o antracitoso, entre outros formatos aí de carvão. Nos testes que foram realizados, o carvão mineral acabou dando um resultado até melhor do que o ativado. Para nós até foi uma surpresa. Nós vamos estudar melhor essas técnicas aí, vamos testar, vamos até eventualmente alterar alguns projetos aí para o futuro e usar ou um filtro com camada dupla. Nós fizemos isso durante muitos anos na IG Sistemas, de usar um filtro com carvão antracitoso e ativado. Mas existem algumas críticas a esse tipo de técnica, porque na verdade o meio filtrante acaba misturando. Então aí o ideal seria ter então dois filtros, né? Um filtro, um vaso com um tipo de carvão e outro vaso com outro tipo. Mas eventualmente até não poderia até se pensar em usar um mesmo vaso colocando os dois tipos de carvão. Não há nenhum impedimento em relação a isso. Mas se possível for em separar, é melhor ainda. Então esse as técnicas aí mais consagradas. É um problema muito relatado, mas que precisa assim, ser mais estudado. Assim, com certeza no futuro outras técnicas virão, né? Outros sistemas de tratamento poderão surgir. O que nós temos hoje então para tratamento eficiente é o ozônio, e de preferência um sistema de ozônio que produza mais de 2 mg por litro de ozônio. E aí nós temos uma outra questão aí complexa, que é medir o ozônio na água, é bem complexo. Então aí seria confiar realmente na marca do fabricante do aparelho de ozônio. E depois uma etapa de filtração. Isso aí vai resolver mais de 90% dos problemas de odor e gosto na água. Então era isso. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.